Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Banda Elétrica, meu nome é Fernando, estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é do curso CLP para Todos, onde a gente vai fazer um reforço sobre temporizadores e ver uma utilização que ainda a gente não viu, que é o temporizador sendo utilizado com parâmetro na entrada analógica 01, certo? Então antes de mais nada, deixem um like pessoal, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito, e compartilhem com quem está estudando ou quer entrar nessa área de automação, certo? Então vamos lá, já estamos com um projetinho bem simples aqui, uma lógica de programação. Essa lógica vai fazer o quê? Quando pressionar o I1, ele vai contar um tempo. Quando esse tempo decorrer esse tempo, ele vai acionar o contato do T1, acionando o Q1, certo? Então o Q1 vai ficar aceso, vai ficar contabilizando um tempo, porque o contato do Q1 vai acionar. O contato vai ficar acesa por 2 segundos. Quando acionar o tempo 2, esse contato fechado dele aqui vai interromper toda a linha do programa, fazendo com que o ciclo inicie, certo? Então a gente já teve bastante aula sobre temporizadores. Uma coisa que a gente não viu é essa utilização aqui, que a gente utiliza uma entrada analógica para você configurar o tempo do teu temporizador. Então o teu temporizador ele vai estar baseado a leitura de tempo dele numa entrada analógica. E aonde que eu regulo isso? Então eu venho aqui pessoal, a gente já viu toda essa página aqui. Aqui em tipo, quando é um temporizador normal, que a gente regula o tempo conforme a gente necessite, seria aqui o tipo N. Nós vamos utilizar o tipo A, que ele vai ser utilizando a entrada analógica 1. Então, como o nosso CLP aqui, vamos ver aqui, nós temos duas entradas analógicas, nós vamos usar a entrada 1, analógica 1, certo? Beleza, pessoal? Então, vamos lá de novo. Aqui a gente seleciona o tempo, qual o tempo que a gente vai utilizar. Aqui a gente seleciona o modo do tempo, esse é um retardo na energização. Aqui a base de tempo, né? Então a gente está utilizando a menor base aqui, para ter uma regulagem mais eficaz do tempo que a gente necessite. Cada operação pode se utilizar de forma diferente, né, pessoal? E aqui é a novidade da aula de hoje, né? Então o tipo do tempo que a gente vai utilizar o temporizador. Geralmente, em padrão, ele vem assim para a gente utilizar, mas vamos utilizar aqui o A. E quer dizer o quê? Que a gente vai utilizar numa entrada analógica. E qual entrada analógica? A gente tem especificado que 01, então ele vai na entrada analógica 1, certo? Eu dou um OK. Posso já estar avistando aqui o meu temporizador, certo? Se a gente der um Run, pressionar Run, na simulação, primeiramente, ele vai ficar em 0. A gente tem um potenciômetro aqui, pessoal, a gente pode estar regulando ele, ó. Conforme a gente regula aqui, vocês podem observar, vai sendo incorporado esse tempo ali no temporizador, nesse módulo aqui do temporizador, certo? Então aqui a gente consegue utilizar. E esse tempo, essa entrada analógica, a medição dela é de 0 a 10 volts, certo? 0 a 10 volts. Então ela tem essa margem aqui de configuração, certo? Vamos deixar aqui em aproximado 5. Vamos deixar aqui a nossa regulagem da analógica e vamos ligar. Então aqui ele vai decorrer esse tempo de 5h45. Vai acionar a lâmpada, a nossa saída, né? Digamos que seja uma lâmpada. Acionou. Contato acionou, ele já começa a contar um tempo. Esse tempo de 2 segundos é muito rápido, né? Ele já desliga e fica nesse ciclo aí. Certo? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente verifica o sensor como se ele... O CLP como se ele fosse em físico. É a representação dele física. Tanto que a gente pode entrar nesse menu dele que navegar em todos os locais como se a gente estivesse diante de um CLP de verdade, certo? Então isso aqui é bem importante, pessoal, vocês aprenderem. Quem ainda não teve
contato com o clique, né? Mas ele é bem interessante, bem bom para trabalhar. E já temos várias aulas mostrando essa interface aqui, vários macetezinhos para vocês estarem verificando. Eu vou deixar aqui um cardzinho de uma aula e vocês seguem as outras que tem essa introdução que a gente falou sobre esse carinha aqui, certo? Então aqui, pessoal, vocês verifiquem. Acende, ela fica um tempo desligado, certo? Se a gente baixar aqui, seria a nossa analógica, ele vai ficar menos tempo ligado. Vamos deixar 0,45. Ele ficou bem pouco tempo ligado, né? Vamos verificar aqui, como se a gente estivesse no CLP real mesmo, né? Opa! Ele conta o tempo, aciona, conta outro tempo, desliga. E assim por diante. Beleza, pessoal? Por que eu quis mostrar isso aqui para vocês? Que nem eu falei, é bastante utilizado. Eu já utilizei em algumas máquinas, aonde a gente precisa de uma regulagem de tempo. Conforme a peça que vai trabalhar, né, na máquina, né? É uma máquina simples, mas isso facilita bastante. Então, o que a gente faz na prática, né? A gente coloca um potenciômetro para fazer essa entrada analógica aqui e a gente consegue um range de tempo nesse potenciômetro, certo? Então a gente vai mostrar na prática esse programinha aqui para vocês verem como que funciona. Tem vezes que o potenciômetro ele oscila, então a gente às vezes vai ter que fazer algum macete para fazer com que o programa funcione corretamente. Se não oscilar o potenciômetro, depende de cada potenciômetro que a gente tem, né? Ele vai funcionar da maneira que está funcionando aqui. Beleza, pessoal? Então vamos para a bancada e a gente vai ver isso aqui na prática daí. Valeu! Então, pessoal, estamos com o CLP, né? Aqui temos uma chave onde ela está ligada na entrada 1 e o nosso potenciômetro. Como que a gente liga o potenciômetro? Uma das extremidades a gente liga no positivo e a outra no negativo da alimentação do nosso CLP, ou a mesma alimentação da fonte, certo? Mas a gente tem uma escala de 0 a 10 para jogar na nossa entrada analógica, como vocês podem verificar aqui. E aqui a gente vai estar jogando de 0 a 24. Não vai dar problema na entrada, porque a gente pode utilizar essa entrada analógica como entrada digital também. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque o range dele vai ficar menor. Certo? Vamos ver na prática então como é que está a nossa lógica. Vamos colocar o CLP em RAM. Então, pessoal, aqui é a interface do nosso CLP, né? Vocês viram anteriormente, né? É bem semelhante ou igual, podemos dizer assim. Então a gente navega aqui nos botões azuis, né? Seta para cima e para baixo, e temos a tecla OK, Select, Delete e ESC. Tivemos aula sobre isso, então eu não vou chegar muito a fundo assim. Vamos colocar o CLP em RAM. RAM, sim ou não? Sim. Opa. Sim, então já está em RAM. O programa é o mesmo que a gente tinha lá no nosso computador, certo? Então vamos ver o que acontece. Se a gente pegar e ligar a nossa entrada. Liguei a entrada, vocês viram que ficou negrito. E contou um tempo. Ó, pessoal, ele está dando um bug. Por quê? Vamos entrar no temporizador. Ele está oscilando o temporizador. Aqui embaixo é o que o potenciômetro está nos mandando na entrada analógica. Então, ó, verifiquem, se ele oscilar, ele fica oscilando a saída do temporizador. O temporizador ele fica ligando e desligando, ligando e desligando. Opa, nesse tempo aqui, nessa tensão, ele não está oscilando. Então a gente já está... A gente pode verificar aqui a nossa saída acionando, desacionando, acionando, desacionando. Certo? Então vamos lá. Eu quero
Ah, professor, como é que eu verifico a tensão que está na minha entrada analógica? Eu posso vir aqui, ó. A gente está nesse monitoramento das entradas e saídas. A gente pode navegar para cima e para baixo, certo? Ó, para cima, aqui a gente tem das expansões, memórias, temporizadores, contadores. E aqui a gente tem o que essa entrada analógica está nos dando, que é o A1. Então, se eu oscilar aqui, ó, colocar no máximo, o máximo é 0,99. 0,9.99. Então, 9 volts 99, 10 volts, pessoal. Então, ele vai ficar um tempo longo acionado, desacionado. Por quê? Porque ele tem que contar o tempo para a bobina Q1 acionar, certo? Então ele vai ficar um tempo a mais desacionado. E isso, que nem eu falei para vocês, vocês podem utilizar para regulagem de tempos. Ó, aqui a gente consegue observar o quanto que está mudando. 0, 56, 1,48. Olha, ele está oscilando. Não tá legal esse potenciômetro. Essa entrada, ela não pode oscilar, pessoal, senão vai dar conflito, fica ligando. Ó, ele não tá fazendo a sequência, ele tá ligando. Vamos fazer uma coisa. Pensem, pessoal, que isso aqui, vocês estão no chão de fábrica, vocês têm que fazer funcionar com esse potenciômetro, sem poder comprar outro nesse momento. Só que vocês têm que funcionar essa lógica aqui. A lâmpada tem que acender, ficar um tempo desligada, acender, ficar um tempo desligada, acender. O que dá para fazer? Podemos fazer assim. Ele está contando o tempo, ele manda um pulso, mas ele fica oscilando. A gente pode fazer o quê? Fazer com que esse pulso sete a nossa saída Q1. Por quê? Porque um pulso apenas dele vai setar. E quando setar, a gente manda desligar, a gente intertrava essa entrada do temporizador, essa linha do temporizador, certo? Como que eu faço para fazer o set aqui no nosso CLP? No computador é mais fácil, pessoal. Aqui também não é difícil. Então a gente vem aqui, né? Aqui a gente seleciona se a gente quer, o que a gente quer, né? Saída, Y, memória, temporizador e todos os itens. Nós queremos continuar com a saída 1, certo? Se eu for com a seta para o lado, tá vendo que o cursor está aqui embaixo? Eu posso navegar para cima e para baixo. Opa, me apareceu alguns elementos aí. Então, a seta para cima é o 7 do elemento que tiver aqui atrás. Nesse nosso caso é a bobina, a saída 1. Para baixo é o reset. E o P é o flip-flop, a nossa saída de pulso, certo? Então a gente vai utilizar o set, certo? Quando setar essa saída, ela tem que me cortar a linha do tempo 1. O que eu faço? Eu coloco um contato fechado. Por quê? Porque o tempo 1, o Q1 vai ficar acionado, cortando a linha do tempo 1. O Q1 acionado vai acionar o T2. Quando o T2 contar o tempo dele, o que vai acontecer? Ele vai gerar um novo ciclo aqui. Só que eu tenho que resetar o Q1. Então, o tempo 2. Como eu setei aqui, pessoal, eu tenho que resetar aqui. Então, o reset é a seta para baixo. Então, se eu seto, eu tenho que resetar ele, certo? Então, eu resetei a minha saída. Certo? Vamos colocar em Run. Coloquei em Run, ele já está ligado, né? Por causa do... Vamos fazer a leitura das entradas de saída para verificar a saída sendo acionada. Vamos ver aqui no nosso ladder. Vamos ir com o cursor. Pessoal, tudo onde está negrito aqui, esse negrito piscando é o cursor.
Então, se eu quero entrar no temporizador, eu vou com o cursor em cima dele e aperto OK. Eu entro no módulo do temporizador, certo? Aqui eu oscilo o tempo, a entrada analógica, ó. Por mais que a entrada analógica ela esteja oscilando, pessoal, tá oscilando bastante. Esse potenciômetro não tá legal. Mas está funcionando por quê? Porque a gente fez uma lógica que mesmo com essa oscilação o programa funcione. Então essa é a ideia do curso CLP para todos. Trazer bastante macetes para vocês, para que quando vocês necessitarem de algo no físico, no chão de fábrica, vocês consigam se sobressair diante das dificuldades. Beleza, pessoal? Então, esses macetinhos aqui do clique, a gente vai ter aulas para frente mostrando bem certinho como que funciona tudo. A gente já teve algumas aulas, a gente vai fazer mais reforços em cima. E principalmente agora a gente vai entrar nos módulos da prática. A gente vai trabalhar bastante em cima de todas as partes do CLP. Certo? Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal, quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho, porque a gente vai estar postando bastante aulas. E deixar o like, pessoal. Quem gostou dessa aula, deixa o like, compartilhe com seus amigos. E vamos para frente. Um forte abraço, até mais.